Boa tarde aí para quem está do outro lado e assistir esse meu vídeo. Eu vou fazer uma análise deste livro aqui, Sapiens, do professor Yuval Noah Harari. É um best-seller mundial, né? O Harari, ele é doutor em História pela Universidade de Oxford, especializado em História Mundial e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. E o livro Sapiens foi originalmente lançado em Israel em 2011, se tornou um sucesso em escala mundial e esta é a sua 8ª edição, certo? De antemão já digo que aconselho a quem puder, quem tiver condições, tempo para isso, compre esse livro, mantenha ele na sua estante e tente ler até assim, aos poucos. Já estou vendo aqui que está gravando, certo? É um livro genial, cara, um livro muito bom mesmo, traz muitas questões polêmicas. O mais curioso é a abordagem que ele faz, né, a partir da evolução humana, desde o surgimento da humanidade, dos Homo sapiens, né, na pré-história, até os dias de hoje, e faz algumas reflexões sobre o futuro da humanidade, certo? Então ele faz uma visão panorâmica de toda a história humana, não de forma linear, né? Ele mesmo diz isso, que a história, que a realidade que a política que a gente conhece hoje, ela foi produto de uma sucessão infinita de acasos, certo? Tá estranha essa gravação aí, não sei se está dando certo, mas eu vou continuar insistindo. Então, no início, ele fala assim, de quando surgiu o Homo sapiens, certo? 2 milhões de anos atrás, não, desculpa, 200 mil anos atrás, desculpa, eu sou ruim de decorar datas, através do processo de seleção natural, porque a natureza gerou a espécie dos Homo sapiens. E havia várias outras espécies humanas que conviviam mutuamente, desde os neandertais até o Homo erectus e outras mais, né? O homem de Java e outras espécies. E, curiosamente, apenas os sapiens sobreviveram. Aí a questão é, nós eliminamos os nossos primos na competição por alimento, né, em guerras e tudo mais, ou foram as doenças, ou a mudança climática e tudo mais, né? Não há uma resposta para isso. Então, há mais ou menos 50 mil anos acontece uma mudança na estrutura mental humana, que ele chama de revolução cognitiva, que fez com que os humanos, os Homo sapiens, fossem capazes de ter pensamentos abstratos, de abstrair, e a partir daí criar ideias, conceitos e seres mentais que não existem no mundo real, certo? Por exemplo, assombrações, a ideia de um rei, né, de um reino, de um império, enfim, uma abstração que é um símbolo que vai gerar o alfabeto, ou uma abstração que representa, enfim, a linguagem. Então isso aí seria a revolução cognitiva. Isso aparece nas cavernas com pinturas, certo? E com os primeiros desenhos e esculturas que vão representar essas manifestações do pensamento, né? Quando o ser humano se torna capaz de abstrair a sua realidade e dar a ela um sentido para além da mesma. Aí ele pode criar, vamos dizer, ele chama de ideias. Desculpa, o conceito não me fugiu agora, né? Mas é mais ou menos parecido com comunidades imaginadas, né? Comunidades imaginadas,
Inicialmente a gente era a escala de conexões dos seres humanos era tribal, né? Aí depois vai se ampliando, se torna regional e depois imperial e se expande, e a humanidade, alguns povos desenvolvem o imperialismo e expande mais ainda os padrões culturais desses povos conquistadores, que vão se hibridizar com os povos conquistados e gerar um império maior, né, um caldeamento cultural e etc. Aí o exemplo que ele cita, né, disso, assim, mas voltando antes de chegar nessa fase, vamos falar da questão da revolução agrícola, quando a humanidade desenvolve em vários lugares do planeta ao mesmo tempo a agricultura. Ela passa a domesticar determinadas plantas, domestica o fogo, determinadas plantas e domestica alguns animais. Ela desenvolve o sedentarismo, ela vai se tornar sedentária. Até então eram os caçadores coletores que prevaleciam, né? Uma vida muito mais livre, desimpedida, e que foram os caçadores coletores que se difundiram pelo planeta todo até chegar nas Américas, né? Como a gente bem sabe, há cerca de 15 mil anos atrás, né? Então isso é a revolução agrícola, que é uma segunda fase de transição da humanidade, quando a gente aprendeu a domesticar plantas e animais. Aí ele vai falar depois de como é que vão surgir os impérios, né? Os impérios, eles vão surgir. O império mais conhecido, ele vai falar desde Alexandre, né? O Império Persa e tudo mais, até os impérios aqui na América do Sul, pré-colombiana, e em outros lugares o Império do Islã e tudo, mas o mais conhecido é o Império Romano, como é que a cidade de Roma desenvolve características imperiais e ela passa a engolir os seus vizinhos, os povos, né, que estavam ali na Europa ou ali na região do Mediterrâneo, né, no litoral da África. Crescentemente o império se expandia, engolia esses povos, estendendo os valores gregos, né, da língua grega, do alfabeto, a escrita grega, da matemática, né? Eles pegam o conhecimento egípcio, eles pegam o conhecimento grego, o conhecimento da região mesmo latina e tudo mais, e transformam isso através do imperialismo, na difusão desses valores pelo que seria depois o Ocidente, certo? O imperialismo, apesar de ser violento, de gerar escravidão, guerras, conquistas, sofrimentos e tal, ele impulsionou vamos dizer assim, a construção de valores universais para a humanidade. Ele criou o que a gente conhece por Ocidente, criou o cristianismo, certo? O imperialismo criou o islamismo. Ele homogeneizou povos que eram diversos demais em língua, em costumes, em tudo, né? Politicamente, não davam para se conectar num povo só. E através do império, esses povos se conectaram, certo? Mas assim é muito bom, cara, o livro. Eu aconselho você mesmo a adquirir. A parte, além dessa questão aí, né? Ele fala do surgimento das religiões, né? Me abriu os olhos para a questão de como o monoteísmo está ligado ao imperialismo, à ideia de um só Deus, né? São religiões que nascem com a ideia do monoteísmo, que veio do Egito, né? do Akhenaton, do faraó Akhenaton, que produziu primeiramente o monoteísmo, que vai inspirar os hebreus, e os hebreus numa dissidência, né? Que vai gerar o cristianismo, né? Vão difundir esse monoteísmo pelo que seria o Império Romano, uma religião menor, uma dissidência dos judaísmos, e depois por Paulo de Tarso, né, que será provavelmente, né, ele diz isso, né, não com muita clareza, mas o primeiro cristão é Paulo de Tarso, que pega e torna o cristianismo uma religião não para os hebreus, mas uma religião universal, para a humanidade, né, para todos os indivíduos. Converte desde de hebreus até romanos,
que dominam os hebreus e etc, né? Enfim, é uma religião universalista. Aí nasceu ali, então ela se conectou ao imperialismo romano. Todas as religiões que são universalistas e são monoteístas são também imperialistas. Elas querem conquistar, subjugar, dominar os outros. Elas não aceitam os pensamentos divergentes, elas não aceitam que existam pessoas de outros credos. Aí ele analisa as religiões da Ásia, no caso o budismo, o brahmanismo, o shintoísmo, certo? Algumas religiões, aliás, a maioria das religiões da Ásia, né, desde o budismo ao shintoísmo, né, confucionismo, elas não têm a ideia de um Deus criador, um Deus que criou a humanidade para quem eles oram, né, um Deus que criou o planeta, criou o firmamento, criou tudo que existe. Não, isso não está no budismo, certo? E nem está em nenhuma dessas ideias, né? Dessas religiões. E aí, como não tem um Deus, a estatura do Buda ou do Confúcio, ela é de difícil interpretação, mas isso não deixa de ser um credo, certo? E aí, na essência, todas as religiões, elas são ambíguas. Ao mesmo tempo que elas negam as características, mesmo o monoteísmo, por exemplo, nega a existência de outros deuses, mas no catolicismo os santos ocupam o lugar que seriam de deuses intermediários ao Deus maior, né? Jesus ocupa o lugar de uma subdivindade menor um pouquinho do que o Deus maior, e até a questão da dicotomia do bem e do mal, né? Que é assim, se só há um Deus bom e universal que construiu tudo, como é que pode existir o mal, né? O diabo, as forças das trevas, a perversidade, né? Que compete com Deus pelos destinos, pelo comportamento humano, pelas almas humanas, né? Essas ideias são inconciliáveis na essência. Então, apesar das religiões pregarem, defenderem as suas ideias essenciais, elas convivem com ideias que são ambíguas, certo? No caso aí das ideias politeístas, não é? Até ideias de antroposomórficas e tudo mais, não é? Aí a gente tem outro exemplo de religiões que a gente tem preconceito, que ele apresenta, as religiões da Índia, não é? Que tem o Shiva, Ganesh e outras divindades indianas, né? Que se a gente se deter e analisar, há uma força universal que produziu tudo, e os milhares de deuses que os indianos acreditam nessas crenças deles, né? Seriam como que seres superiores, como se fossem seres superiores, mas que não foram criadores de tudo. Então, assim, não é o Deus elefante, Ganesh, que criou a humanidade. Eles não são tão tolos e ingênuos, certo? Então, nisso ele fala, no caso aqui, o autor, de vários estágios para chegar no monoteísmo, né? Isso no Ocidente e no Oriente Médio, certo? Aí que a primeira fase dos caçadores-coletores é a fase das crenças anímicas ou animistas, a crença de que há uma alma na planta, há uma alma nos animais, né? Aí, a partir daí, eles evoluem para a crença em várias divindades e, por fim, a crença em uma só divindade universal. Essa ideia está também nas religiões indianas politeístas, de uma divindade universal que criou tudo e da qual os outros deuses ou divindades são desdobramentos. Olha só, eles não são tão ingênuos assim, como a gente pensa a princípio, né? Então, o monoteísmo se torna imperialista e quer conquistar o mundo. Aí tem outras forças, né, que no caso as forças do mercado, né, do dinheiro, são forças universais que transcendem as fronteiras e tudo mais. Mas deixa eu chegar a essa questão aqui que eu acho mais pertinente, né, que é a ideia da religião, do humanismo como uma religião.
eu já tinha lido um pouco sobre os filósofos iluministas, né, que a crença no progresso humano, a crença numa capacidade humana de transcender os problemas e atingir um futuro promissor, utópico, onde as mazelas, as doenças, a desigualdade seriam superadas pelo potencial humano de agir na própria sociedade, na própria humanidade, né, de resolver os seus problemas. Isso aí é uma filosofia iluminista, certo? Só que o Harari chama isso de religião, uma religião que não tem um Deus, como o confucionismo, como o budismo, não é? Mas que tem no lugar do altar de Deus, tem lá a humanidade, a crença na elevação da dignidade humana, o potencial da razão humana. Olha aí como é curioso, certo? Aí eu me dei conta de vários preceitos, e ele vai se referir a vários desdobramentos dessa religião do humanismo, essa ideia de que a humanidade ocuparia um lugar onde nas religiões está Deus e que, portanto, o humanismo é um tipo de religião. Compreenda, a crença na humanidade é um tipo de religião. Ela tem um clero. Qual seria o clero? Os cientistas, os defensores do progresso, os defensores dos direitos humanos, os defensores da dignidade, da razão e da ciência como um todo. Esta seria esta espiritualidade, né, diluída pelo Ocidente, que tem no altar não um Deus, mas a própria humanidade. É uma ideia muito boa do Harari, né? Porque até então eu não via desta forma, certo? Eu via isso como uma ideologia, certo? Aí ele apresenta que essa crença humanista, nessa religião humanista, ela se desdobraria em três grandes tendências, certo? A primeira tendência seria o humanismo liberal, certo? O humanismo liberal se desdobra na ideia de que os indivíduos, na sua singularidade, têm que ser respeitados no seu egoísmo, nos seus interesses, não é? Daí a ideia vai desembocar na ideia da liberdade do indivíduo de votar e de ser votado, vai desembocar nos direitos humanos, não é? O indivíduo tem dignidade, não é? E ele tem que ser ouvido e ele tem a sua voz respeitada. Aí as liberdades civis, o direito de voto, a democracia, seriam um desdobramento do humanismo liberal, certo? Que vai gerar no Ocidente os estados democráticos, não é? E defendem os direitos humanos. Esta é a primeira tendência, é uma religião civil ou uma religião humanista, que bota o homem no lugar de Deus, certo? Uma outra tendência é o humanismo socialista, que acredita na coletividade, que individualmente o ser humano sozinho, deixado a si mesmo, isso vai gerar desigualdade social, vai gerar a riqueza de uns e a exclusão de outros. Então nós vamos desenvolver uma sociedade justa e igualitária a partir do comunismo, a partir do socialismo. Isso é uma crença, uma religião humanista, né, que desembocou no comunismo e no socialismo, certo? Então ele chama isso de humanismo socialista. E a terceira seria o humanismo evolutivo, o mais perigoso de todos, certo? O humanismo evolutivo é a mistura, não é, da ideia da crença no potencial da humanidade com a teoria de Darwin, certo? Então, a partir da ideia de que a humanidade tem que ser preservada e que há uma evolução na humanidade, então acredita-se que há uma raça superior de homens, né, ou de nações que tem que se manter pura
fora da influência ou da miscigenação com outros indivíduos, e daí se parte do pressuposto de que essa pureza da nação, no caso os arianos, né, que isso vai culminar com o nazismo, né, ela tem que ser defendida, daí as impurezas têm que ser afastadas para não corromper e nem comprometer o futuro dessa humanidade pura e superior, né, os arianos, no caso da concepção dele. Aí, então, como fazer isso? Vamos tirar os doentes com doenças muito graves, que é os degenerados geneticamente, vamos tirar os homossexuais do convívio social, vamos tirar os ciganos, os judeus, falando especificamente do caso da Alemanha, certo? Então, elimina-se os indivíduos que têm alguma fragilidade genética que podem comprometer a evolução da espécie humana. Isso aí é uma crença na humanidade, é uma religião civil, certo? Aí essas religiões civis, enquanto que o liberalismo é cosmopolita, certo? E o comunismo ou o socialismo também é cosmopolita, tenta abranger o mundo ou se difundir pelo mundo, o nazismo ele se limitaria a uma raça superior, os arianos, e prega o extermínio ou distanciamento em relação aos que eles consideram inferiores, os negros, os mestiços, os latinos e tudo mais. E todos esses indivíduos teriam que ficar longe dos brancos arianos para que a humanidade possa evoluir. Olha só. Aí ele falou também, que é uma coisa que me deixou chocado, né? Que é assim, a ideia de que está havendo houve, né, depois da Segunda Guerra Mundial, o abandono das ideias do humanismo evolucionista, certo? O humanismo evolutivo, como ele chama. Mas recentemente, sem pregar o extermínio de inferiores, entre aspas, de doentes, né? O extermínio de latinos, de ciganos, de homossexuais, sem falar mais nada disso, né? A própria ciência humana está construindo, sem que isso seja pensado, né, ferramentas para intervir no genoma humano de tal maneira a criar seres humanos evoluídos, onde a evolução não estaria mais a cargo da seleção natural, do processo natural que culminou na geração, na produção da humanidade, segundo a teoria de Darwin, né? Então, assim, os super-humanos, ou seja, as pessoas com capacidades para além dos homo sapiens normais, estão para ser produzidos pela ciência, certo? Então, assim, vai haver manipulação genética para eliminar determinadas doenças, certo? A propensão ao câncer, à diabetes, ao Alzheimer e tudo mais, vai ser eliminado, né, do DNA dos embriões, certo? Pelos pais. Claro, os ricos, né? Claro que será assim. Vão produzir esforços para gerar uma humanidade que viva bem mais, que possa viver 200 anos, que o envelhecimento seja retardado nessas pessoas, que envelheçam lentamente, né? Ou seja, a pessoa teria 100 anos, mas com a aparência de 30, certo? É possível isso e a ciência caminha nessa direção, ou a manipulação genética, né? Os pais vão poder escolher num cardápio as características dos filhos. Quero determinado tom de pele, eu quero determinado tom de olho, né, cor dos olhos, eu quero determinado tipo de cabelo, eu quero determinada estatura para o meu filho ou para minha filha, eu quero determinado tipo de QI, capacidade intelectual para o meu filho e tal. Vão produzir os super-homens, certo? Que o nazismo tentou fazer, eliminando os fracos, entre aspas, né? Os indesejados, os que iriam atrapalhar o progresso da humanidade, a evolução, na cabeça dos nazistas, tá bom? Então, quando isso for feito, vai haver um distanciamento entre os homo sapiens, que somos nós, e esses seres evoluídos, certo? Aí, pegando aqui na escala do desenvolvimento humano, né? É como se nós fôssemos esses caras aqui, ó, aqui os neandertais, nós somos esses caras aqui, e aqui é o super-homem, ó.
um sujeito editado em laboratório, sem doenças crônicas, com o QI que supera o de Einstein, certo? Com todas as características escolhidas em um laboratório. Isso será o que ele chama de os super-humanos, que não são mais homo sapiens, seriam outra coisa. Então o livro do Harari é muito bom. Leia, cara. Adquira esse livro, compre, leia, que é essencial esse livro, é muito bom mesmo, viu? Eu aconselho.